A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Primeiramente, peço desculpas aí pelo atraso, que nós estávamos esperando alguns clientes entrarem. Só mais um momento. Legal, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início aí ao nosso TOTUS Responde, né? ECD 2021, da linha Proteus, tá? Esse webinar ele está sendo gravado. E quem tiver interesse também, tá? Já pode baixar o material em PDF, algum link ou algum material que for durante a nossa apresentação que seja aí, interessante, queira baixar, já está em PDF aí na aba documentos, tanto da parte conceitual quanto da parte do produto, tá? Bom, eu sou Douglas de Andrade, eu faço parte do time da consultoria de segmentos da TOTUS, né? Nós participamos aí de alguns grupos pilotos junto ao Fisco, de SPED, né? E também damos suporte aí no que tange a legislação para a área de desenvolvimento e atendimento. Eu vou fazer a abertura, tá? Um pouquinho da parte conceitual, só o overview mesmo, aí alterações do layout 9, não tivemos muitas alterações para esse ano, né? Depois vai entrar a Magali, tá? Vai falar sobre o produto, e também a Juliane está aí nas perguntas. Então, durante a apresentação, quem que já quiser ir já postando aí, né? Alguma dúvida que tenha aí sobre o produto, ou até mesmo de legislação, já pode ir postando, que ao final aí nós vamos estar respondendo aí as perguntas e o que tiver pegando mais, tá? Então, essa é a nossa agenda. Vamos lá, bom, espero que estejam todos bem, né? Com essa pandemia, se tivermos alguma intercorrência aí, é porque estamos todos em home office, então pode ser que aconteça, mas a gente volta na apresentação. Então, vou falar um pouquinho da parte conceitual da ECD. A ECD, ela já não é uma obrigação nova, né? Faz parte do programa SPED, então isso aqui é mais para ficar aí, de repente, se alguém quiser baixar o nosso material, né? Para como faz parte do SPED, o que significa, e aí o cruzamento de informações. Uma dica que nós damos, tá? Como nós participamos aí de grupos piloto, é que cada vez mais a auditoria eletrônica está funcionando. Então temos que ficar bem atentos, porque o programa gerador da ECD ele valida a estrutura, ele não valida as informações. Então, no decorrer da apresentação aí, eu vou dar algumas dicas, tá bom? Então, assim, é que tem muita empresa sendo, né, notificada, enfim, é, e é importante aí estar atento às informações aí devido ao cruzamento de informações na auditoria eletrônica. Bom, nós tivemos uma instrução normativa, tá, na parte de legislação. O que aconteceu? A Receita Federal editou revogou alguma instrução normativa de 2017, então agora ele implementou aqui quem deverão entregar a ECD, tá? Nós temos clientes aí que já entregam a ECD, mas também, então, para a gente atingir o maior número de clientes, também temos clientes do que eram do Simples Nacional e agora passou a entregar a ECD, então a gente faz assim um webinar bem democrático, né? Para atender a toda a nossa gama de clientes, tá? Então, a gente está obrigado a entregar todas as empresas de lucro real, lucro presumido, imunes e isentas que tenham aí uma receita bruta acima de 4.800.000, e as demais a entrega é facultativa. Como eu falei agora, empresas do Simples, por exemplo, de repente ele não quer autenticar o livro, né? Enfim, ele pode entregar também e não há multa por atraso. É, com a revogação aí das instruções normativas, então passaram aí quem não está obrigado, as empresas do Simples Nacional, né?
não tem obrigatoriedade. Os órgãos públicos, as empresas inativas, aqui é um detalhe, tá? Pode ser que de repente num grupo de empresas aí tem algum CPE, algum CNPJ que não está tendo movimentação, mas de repente pagou alguma taxa, alguma coisa, então ele já não se enquadra como inativo, então é um ponto de atenção. Aqui novamente as pessoas jurídicas que não receberam subvenção ou doações, incentivos acima de 4.800.000 e não se aplicam às empresas também EPP de pequeno porte, né, aqueles investidores anjo. Para as empresas de lucro presumido, podemos ver aí nesse último tópico aqui, então, quem tiver livro caixa, tá, fazer entregar ECD, não tiver obrigado a entregar ECD, mas teve retenção de imposto ou distribuição de dividendos, tem que declarar e entregar aí a ECD. Bom, dentro da ECD, né, vão constar aí o livro diário geral, o diário resumido, dependendo do tipo de modalidade da empresa, da escrituração, diário auxiliar, o razão e o livro de balancetes. Então, aqui deverão apresentar em livros próprios, tá? Então, essa foi mais uma revogação que teve de outras instruções normativas. Então, as sociedades em conta de participação têm que entregar em livro próprio, não lá como antigamente era junto com a movimentação do sócio ostensivo, as domiciliadas no exterior e também as empresas simples de crédito. Então, são empresas do Simples Nacional que oferecem crédito, essas também devem informar em livro próprio aí dentro da ECD. Bom, não tivemos alguma alteração nos blocos, né? Então, bloco 0, abertura, o bloco C foi uma novidade no ano anterior, então ele vai trazer informações recuperadas da ECD anterior. O bloco I são os lançamentos contábeis, o bloco J, demonstrações contábeis, o bloco K, conglomerados econômicos e o bloco 9 de encerramento. Não vamos detalhar os registros porque, como falamos aí, não teve alteração. Bom, até o momento a Receita Federal não publicou nenhuma alteração para entrega, tá? Então, tivemos aí agora o imposto de renda pessoa física, então pode ser que da ECD eles prorroguem o prazo, como não. Então, a priori está aí programado para até 31 de maio, agora de 2021. Se o evento tiver uma situação especial, um evento aí de fusão, né, cisão entre janeiro e abril, também entrega até o dia 31 de maio, e após esse prazo até o último dia útil do mês subsequente ao evento. Bom, a ECD, como todos sabem, né, ela não aceita retificação, ela pode ser sim substituída. Pode ser também aqui. Temos agora o lançamento extemporâneo, né, que pode ser feito dentro da ECD, na escrituração, porém, tem que ficar atento lá, se não alterou esse lançamento, não vai afetar a tributação para IRPJ e contribuição social, tá? Para ter, aí sim tem que retificar a ECF de, por exemplo, 2018. Então, mas para exceder pode ser feito por lançamentos temporâneo e caso tenha que substituir, é até a entrega do ano calendário, do ano calendário subsequente. Para esse ano, então, é até o dia 30 de 2000, referente à ECD de 2019, é até o dia 30 de maio agora, tá? É um dia antes do prazo final da entrega aqui para esse ano. Um ponto importante que a gente sempre foca também é referente às assinaturas, né? A ECD tem que ter 2 assinaturas. Muita atenção aí para o certificado, para não deixar por última hora, né, nessa questão aí da pandemia também, ver se o certificado digital aí dos responsáveis estão válido. Então tem que ter a assinatura lá da pessoa jurídica, ou o EPF, ou CPF do responsável pela empresa, e aí o contador aí pode ser também por procuração, né, otorgada através do portal ECAC da Receita Federal. Quanto a penalidades e multas por omissão, é o que eu falei, tá? Então, o PGE valida a estrutura do arquivo, ele não valida as informações. Então, assim, bastante atenção aí quanto a para não incorrer em multa, né? Tendo
de forma incorreta não atender os requisitos aí da obrigação, pode ter uma multa de até 0,5% sobre o valor da receita bruta, podendo ser também de 5% sobre o valor da operação. E se passar do prazo de entrega, a multa é de 0,02%. Bom, até o layout 8 tinha uma regra aí de conta referencial do registro I-51, né, da chave. A Magali vai falar mais sobre isso, tá, dentro do sistema aí do Proteus. E aí mudou a regra também para de natureza de conta, tá? Então, bastante atenção naquelas contas lá de natureza, de uma conta de natureza do ativo estar lá no passivo e assim por diante. Mas isso aí a Magali vai detalhar e quem tiver mais dúvidas aí pode ir postando que a gente vai tentando aí responder, tá bom? Bom, ontem foi publicado uma nova versão do programa, tá? Então já está na versão 8.04. Então, é bem importante aí, quem já fizer elaborar ECD já transmitir, porque a partir do momento que sai uma nova versão, geralmente você não consegue mais transmitir, né? Eles não deixam essa disponibilidade. E aí tem que refazer todo o processo de geração da ECD. Minha parte está finalizando, pessoal, já vai entrar aí a parte do produto, né? Gostaria só de falar para vocês do espaço legislação da TOTOS, é um espaço gratuito, direcionado aos nossos clientes, tá? Então você pode fazer a inscrição, quem quiser ler o QR Code aí já vai direto para a página, e dentro dessa página nós temos diversos itens de legislação, né? Temos um calendário totalmente gratuito de obrigações fiscais, sejam elas municipais, obrigações fiscais, sendo federal, municipal e estadual. Também temos as notícias, né? Esse site, essa página é alimentada diariamente com todas as notícias relevantes e alterações da legislação e também pode ter acesso aí ao nosso espaço dos nossos eventos, tá? Fazer inscrição para os nossos eventos. Bom, da minha parte era isso. Eu volto ao final aí para finalizar. Agora eu vou passar para a Magali, tá? E só um momentinho. Eu vou passar para a Magali para falar aí sobre o produto. Magali, já está com você, tá? Boa apresentação. Boa tarde, pessoal. Todos já veem minha tela? Estamos Tá sem, aparecendo Magali. já, né, Douglas? Tá sim. Tá. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre algumas alterações, né? As alterações que teve realmente no layout 9 e os impactos que vamos ter no Proteus e a implementação de um registro que não é novo para o layout, mas é novo para o Proteus, tá bom? Aí eu vou reforçar o que o Douglas falou, vocês podem fazer as perguntas via chat, no final a gente lê as perguntas e responde, né, para deixar o áudio gravado, tá bom?
Magali, não sei se você está falando, mas eu acho que o áudio está fechado aí. Ou está com algum problema. Ai, eu tava com o áudio fechado. Peraí que eu vou voltar. Ó, então nós vamos. Agora todo mundo está me ouvindo, né? Nós vamos Agora falar do sim. registro I-157. Ele não é um registro novo, ele já era obrigatório em outras versões, né? Mas ele se tornou obrigatório a partir do layout 8. Quando colocou na Wizard, lá nas perguntas mesmo da entrega da ICD, a Receita colocou a pergunta se teve alteração de plano de conta sim ou não. Aí, não que antes, né, o layout 7, 6, ele já era um registro que quem mudou de plano de conta já tinha que informar, mas ele não tinha um bloqueio ali no validador. Então, com a pergunta, ele passou a dar o erro, né? Se você não tem esse registro, ele dá o erro e não deixa você entregar a escrituração. Vamos ver como que Magali? Eu acho que tá toda hora saindo aqui o fone fica desconectando. O layout, o que que é esse registro, né? Ele tá obrigatório para ser entregue, né? Para quem mudou de plano de contas. E quando você tem que entregar esse registro? Quando você não conseguir fazer essa alteração essa transferência de saldo de uma conta antiga para uma conta nova, através de um lançamento contábil. Então, por exemplo, Magali, eu só alterei uma conta, eu tinha uma conta só de fornecedor e agora eu desmembrei ela para 5 contas. Então, se você só desmembrou, tem como você ir lá, colocar uma conta nova, criar uma conta nova lá no plano de contas, né, na CT1 do Proteus, colocar esses 5 fornecedores novos e fazer um lançamento em 2020, fazer uma transferência de saldo, né, daquela conta antiga para as contas novas. Então, ok. Mas quando você vai ter que informar isso? Quando você reestrutura o seu plano de contas. Então, por exemplo, para o Proteus, como que é feito, como que a gente trabalha no Proteus, né? Com alteração de planos de conta. A gente não tem um versionamento de CT1, né? De plano de conta. Então, para reestruturar o plano de contas, a gente tem que criar uma base nova, deixar aquela base com planos de contas antigo como histórica, né? Até para se você for ter que retificar ou substituir uma SCD, uma ECF ou for auditado, né? Tem aquele prazo de 5 anos, você ter aquelas informações num ambiente congelado, né? Exatamente com as informações do período. Em uma base nova, você vai começar ali a reestruturar o seu plano de contas. Então, por exemplo, vamos supor que você mudou de plano de contas em 2020. Então, em 2019, o que que você vai precisar fazer? Lá no dia 31, você vai fazer os lançamentos das contas patrimoniais, do saldo das contas patrimoniais. Você vai fazer um lançamento lá, o saldo da conta de caixa, de banco, de passivo, de ativo, todos os saldos lá. A gente não vai precisar informar o saldo das contas de resultado, porque teoricamente ele tem que estar encerrado em 2019. Então, ali, isso para fazer uma alteração no plano de contas, tá? No Proteus. Então, é essa a regra hoje que a gente atua. Então, como que a gente. Só que assim, tem um detalhe que tanto essa conta patrimonial, né, que a gente implantou o saldo lá em 2019, quanto as contas de resultado que estão sem saldo, elas vão precisar ter esse mapeamento do I-157. Então, por isso que temos duas formas de gerar esse registro. Maga ficou sem áudio de novo, tá? Ai, obrigada, vai me avisando que tá desconectando toda hora Beleza, aqui. tranquilo. Ai, desculpa, viu, gente? Então, quando você tem um lançamento, né, de uma conta patrimonial com saldo, aí você fez o lançamento dela de implantação de saldo lá no dia 31. Isso também é para mudança de plano de contas de um cliente que já utiliza Proteus ou um cliente novo, né, que está vindo utilizando o Proteus agora. Então, lá, por exemplo, em 2019, no dia 31, ele faz aquela implantação dos saldos.
E aí, para gerar o registro I-157 para essas contas, a gente vai entrar lá no lançamento que ele fez essa implantação de saldo, e aí tem uma opção nova, né? Lá no CTBA 102, que é o lançamento contábil, os lançamentos automáticos, tem uma nova opção, lá em opções tem lançamento de transferências de saldo. Lá nesse registro, a gente vai informar, tem aqui o campinho de conta antiga, nós vamos informar, lembrando que essa conta antiga, ela não tem validação na CT1. Então, quando o usuário for digitar, né, o contador for digitar essa conta, ele tem que ser exatamente, não pode errar um número, porque não tem como a gente validar no Proteus, porque ele não estará mais aqui. Isso também serve para o centro de custo, né, se você reestruturou o centro de custo. E essa pergunta aqui, ó, seu saldo da conta é zerado, se ele está a zero ou não. E a data que teve alteração, né? Esse registro, eles informam que tem que ser feito em janeiro, né? Esse registro tem que ser demonstrado em janeiro. Esse saldo zero ou não, por exemplo, para essa conta patrimonial que tem saldo, certo? Então, por exemplo, minha conta caixa, eu mudei de plano de contas, então essa minha conta caixa, eu vou tirar o saldo da minha conta caixa que eu tinha antes e colocar no saldo na minha conta atual. Se for uma conta, mas a Receita também exige que uma conta que está com o saldo zerado seja patrimonial mesmo, porque, por exemplo, tinha lá um imposto a pagar no passivo, e aí eu tinha a pagar e quitei essa dívida no mesmo ano, então ela ficou zerada, né? Vamos supor. Então, assim, ela está zerada, mas mesmo assim eu tenho que informar qual que era a minha conta anterior e qual que é a minha conta nova. E isso também para as contas de resultado, né? Que a gente zera as contas no final do período, então elas vão estar sem saldo. Então, para as contas que têm saldo, dessa forma, a gente fala que o saldo não está zero, aqui nessa perguntinha, informa qual que é a data. Se a partida for dobrada, né, esse lançamento que você implantou lá no dia 31 de 12, se ela for dobrada, você inclui 2 vezes, né, a partida a crédito, aqui você informa, né, o indicador da partida, e depois a partida a débito e a crédito. Agora, no caso de ser uma conta que ela tem, vamos ver aqui como que ela fica no TXT, né? Essa validação do I-157, ela é importante, porque assim, ó, essa conta, o I-155, eles têm que andar junto. O saldo dessa conta que você informar, ele tem que ser o saldo anterior do I-155, entendeu? Então, por exemplo, mas Magali, onde que como que eu vou informar esse saldo, né? Esse saldo aqui a gente está pegando do lançamento contábil. Aí você pode falar, Magali, mas, por exemplo, eu tenho uma conta que ela não tem saldo. A gente vai somar todas aquelas, aquela movimentação, vamos somar ela toda no mesmo campo aqui no saldo do I-157 e ele vai ter que bater com o I-155. Entendeu? Com o anterior do I-155. É uma forma da Receita saber se esse transporte do saldo está realmente sendo validado. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida, assim, em relação a isso até aqui? Eu já vou até abrir aqui o chat para eu ver se teve alguma dúvida, porque é um assunto meio complexo e a gente tem que entender bastante, porque daqui a pouco vai complicar um pouquinho mais. Não, ó, até agora aqui no chat tá tranquilo. Referente a isso, não tem dúvida. Então, ok. Então, para essas aqui são para as contas que têm saldo, que não tem, que tem saldo. Agora, para as contas que não têm saldo, que complica um pouco mais. Por exemplo, as contas de resultado, né? Então, quando a gente chegar lá no lançamento, então a gente implantou o módulo, e aí começamos a vida normal a partir do dia 1º de janeiro, né? E aí veio uma conta de receita, né? Receita com vendas. O primeiro lançamento dessa conta, a gente vai fazer o relacionamento com o I-157, que é da mesma forma. A gente vai pegar lá o lançamento, vai entrar na rotina, né, do lançamento automático, lá em outras ações, e vamos nos lançamentos de transferências de saldo. Para essa conta, a gente vai informar da mesma forma, vamos informar qual que é a conta antiga, né? E aí, se você notar, tá aqui, ó, esse lançamento está no dia 2/1 de 2020, porque ele já está no ano que é o ano da minha escrituração. E aí eu vou informar se essa conta é antiga, eu vou informar minha conta antiga, digitar, né? Lembrando que não tem validação. E vou informar que o saldo da conta é 0 igual a 5, né? Porque essa minha conta o ano passado, no dia 31, ela foi zerada. Essa minha conta, por exemplo, é receita com vendas, né? E aí eu vou falar qual que é a data da alteração do meu plano de contas, que aí eu vou falar que é a partir do dia 1º de janeiro. Magali, mas eu posso mudar de plano de contas no meio do caminho? Tipo, eu tive mudança de plano em março.
Pode. Só que aí o que que você tem que fazer, né? É aquela mesma é, tarefa que o contador tem que fazer quando muda de contador também no meio do período, né? Então, metade do arquivo, um contador envia e assina, e a outra metade, o outro contador envia e assina. E a mesma coisa do plano de contas. Então, por exemplo, se você mudou em março, a escrituração ela pode ser feita de forma trimestral, por exemplo, e aí em março você faz a entrega, faz a apuração, né? E a partir de abril, você informa o registro I-157. Entendeu? É sempre no período. Você pode quebrar o arquivo e enviar ele no período diferente. Então, é essa alteração que a gente fez, né? Agora, tem uma questão que a gente está tendo, assim, já temos bastante ocorrências em clientes, né? Que é, por exemplo, o cliente não mudou de plano de contas, ele mudou de centro de custo, né? O manual, ele não fala que você tem que mudar, que quando você muda de centro de custo, você tem que mudar, você tem que gerar o registro. Mas, por quê? Porque, teoricamente, se você só muda de centro de custo, você consegue fazer um lançamento aqui em janeiro, né? Transferindo. Eu peguei da minha conta tal, tiro o saldo do centro de custo, né? Um lançamento no CTBA 102, que eu estou falando mesmo, um lançamento automático. Você tira o saldo daquele centro de custo e faz um lançamento transferindo para o outro centro de custo. Só que a questão é se você, a questão que a gente tem desse nosso cliente é que ele implantou o Proteus com plano de contas velho, mas já implantou com centro de custo novo. Então não temos como, a gente não tem um histórico desse centro de custo, entendeu? Então quando o cliente passa esse arquivo no PGE, ele dá um erro falando que ele precisa informar o I-157, por quê? Porque o ano passado ele informou com centro de custo e esse ano o arquivo dele não consta aquele centro de custo, entendeu? Consta centro de custos novos. E não tem como fazer lançamento, porque ele não implantou no Proteus esses centros de custo. Então, o que vai ter que fazer? Implantar os saldos das contas com centro de custo antigo, no dia 31/12, né? Porque já está implantado as contas contábeis, com centro de custo antigo e vai ter que informar o registro. Entendeu? Então, assim, esse registro, ele dá várias mensagens, porque assim, Magali, mas eu não mudei de plano de contas, entendeu? Então, por que tá me dando essa mensagem? Porque ele valida não só isso, tudo que você manda ali estruturado, conta contábil e centro de custo, tudo que você muda dali, ele começa a dar esse erro no PGE. Outra coisa que está acontecendo é quando você muda a natureza da conta. Então, assim, você não mudou de plano de contas, você não mudou de centro de custo. Mas, por exemplo, você informa, você mudou lá a natureza da conta. Você tinha uma conta de compensação lá, que você enviou ECD, ECF, você mandou essa conta de compensação e esse ano você mudou a natureza dela. Eu não vou mandar como compensação, porque não tem conta referencial para eu fazer essa amarração, vou mudar ela para uma conta de passivo, por exemplo. E aí, o que acontece? Como o ano anterior você enviou ela com uma natureza diferente, ele também dá mensagem. Ele dá um erro falando que as naturezas não batem, entendeu? Então, assim, um contorno é você criar uma conta nova, deixar essa conta com a natureza errada, com a natureza que era de compensação mesmo, criar uma conta nova e fazer um lançamento transferindo dessa conta antiga, com essa natureza antiga, para a conta nova com a natureza correta, entendeu? Ao invés de compensação, já ser logo do passivo, do patrimônio, do conta do passivo, do patrimônio líquido, qual que você alterou. Porque aí, se a gente tem um lançamento em 2020, você não precisa fazer nada disso, entendeu? Nada de informar o registro I-157, porque o próprio lançamento já vai fazer essa movimentação para você. Mas se não for dessa forma, dá erro mesmo no PGE. Aí aqui fica como a conta zerada, né? Como, por exemplo, as contas de resultado, como que elas vão ficar. Então, essa aqui é a minha conta antiga, o I-157, 55, né? Que é o atual. Ele veio com saldo zero. E a minha conta, por mais que eu tinha saldo lá na conta, né? Ele vai pegar sempre, ele vai buscar se eu tenho saldo anterior nela. E aí ele traz aqui pra gente no campo do I-157. Agora uma alteração que teve não no Proteus, né? Foi uma alteração mesmo do manual, que a gente precisa falar um pouquinho sobre ela, e é uma mensagem que a gente teve que colocar na hora de gerar a escrituração, né? Então, essa alteração foi uma alteração na chave só.
né? Então, assim, antes a gente poderia ter uma conta com uma conta referencial, né? Que nem está aqui no meu exemplo, amarrado a diversos centros de custo, que hoje a gente é muito comum a gente ter isso mesmo. Só que o que acontece é que, assim, o que a Receita bloqueia é que, assim, ó, se esse centro de custo está amarrado com essa conta referencial, esse centro de custo não pode estar amarrado mais a nenhuma conta referencial, entendeu? Não que muito cliente confundiu achando que eu só poderia mandar um centro de custo, mas não é isso. Eu posso ter vários centros de custo para a mesma conta, tá vendo? Que essa aqui eu acho que é uma conta referencial de caixa. Caixa matriz, eu acho. Ele tem aqui o centro de custo 1 e o 3, mas se eu tentar colocar aqui, a gente vai emitir um alerta na hora da gente gerar a escrituração. Ele é um alerta, ele não é um erro, tá? Ele deixa passar. O PGE também não dá erro em relação a isso, e é uma questão que, assim, que o contador precisa avaliar, precisa estudar isso, por quê? Porque, assim, hoje a gente tem uma estrutura, né, que é normal, a gente vê nos clientes, que, por exemplo, a gente tem um centro de custo de um departamento, né? Departamento de vendas. Esse departamento de vendas, tudo que acontece com esse cliente, com esse departamento de vendas, ele utiliza um centro de custo 1, por exemplo. Então, é pagamento de salários. Aí tem lá a conta de pagamento de salários, centro de custo 1. Comprei um ativo fixo, porque eu comprei um notebook para o departamento de vendas. Aí ele tem lá a conta, né, do ativo imobilizado para o centro de custo 1. Então, é isso que a Receita não quer mais. Porque, por exemplo, se a gente for amarrar isso, a fazer essa amarração da conta referencial, o que a gente vai precisar fazer? Pegar essa conta de pagamento de salário, né? Vamos amarrar uma conta referencial lá, do grupo de salários a pagar do passivo, com centro de custo 1. E eu vou precisar amarrar essa conta que a gente teve do ativo imobilizado, por exemplo, com centro de custo 1 também, né? Porque eu utilizo. E é exatamente isso que não pode mais. Por quê? Porque são contas referenciais diferentes, entendeu? Então, o que o manual diz em relação a isso? Que o cliente tem que abrir esse centro de custo, que se ele quer controlar os por centro de custo, ele não vai poder controlar por contas referenciais diferentes. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei em outra conta, uma outra conta referencial, mesmo centro de custo, e isso não vai poder mais. Entendeu? Por enquanto, ele não dá erro, né? Tanto que, assim, a gente nem bloqueia isso no Proteus, a gente deixa passar. E o PGE também não deixa passar. Mas é bom, o PGE também deixa passar, não dá erro em relação a isso. Mas como isso é uma mudança de chave que está no manual, é bom o contador ir estudando, né? Se ele não quiser alterar agora em 2020, pensar para alterar em 2021, porque a gente sabe que quando a Receita manda alguma coisa, depois ela vira advertência e vira erro depois, né? Como é o caso da próxima alteração que teve. Então, para já ir se habituando, estudando como que vai ser feito esse essa mudança, né, de regra, porque isso muda totalmente o conceito, né, de centro de custo e a regra que a gente atua, né? Então, aí o cliente fala, mas Magali, eu quero mandar certo em 2020, né? Eu tenho essa situação mesmo. Eu tenho eu tenho várias contas contábeis que eu movimento o mesmo centro de custo. Como que eu tenho que fazer se meu movimento de 2020 já está fechado, né? Aí vem aquela parte trabalhosa, porque se você já apura por centro de custo, né? E tudo isso é para quem manda exceder com centro de custo, tá? Então, você já tem lá a apuração feita, o encerramento de centro de custo, lançamento, tudo certinho. Para você mandar certo, não basta só você desamarrar aqui uma conta referencial, né? Porque os seus lançamentos vão estar vinculados com o centro de custo, com o mesmo centro de custo. Então, vai ter que tornar a apuração, alterar todos os lançamentos da CT2, reprocessar o saldo, né? Depois que você fizer esse desmembramento que a Receita sugere, né? Que se você estiver nessa situação, você tem que criar novo centro de custos. Simples assim, mas se você já tem uma base feita, pronta, você não é simples, né? Você tem que se tornar apuração, tem que alterar lançamento, reprocessar saldo e depois apurar de novo para, enfim, enviar esse CD. Então, é uma regra que precisa ser levado para o contador, que o contador precisa realmente estudar isso, né? Porque, que nem o Douglas falou, cada vez mais eles estão criando formas de validações com outras entregas e para não acabar tendo que retificar ou ter que pagar uma multa por uma coisa que poderia ter estudado, né? Que poderia ter sido mapeada antes. Tá bom?
Então, essa parte aqui do centro de custo, depois, se vocês tiverem dúvidas, depois a gente responde, tá? No final da apresentação. Isso aqui que é a mensagem que dá, tá? Isso aqui é na hora da gente enviar lá no wizard da ICD mesmo, na hora que você já está preenchendo os parâmetros. Ele vai falar aqui, ó, que tem um centro de custo, tem duplicidade no centro de custo, né? Porque ele foi mapeado que duas com referenciais diferentes está amarrada com o mesmo centro de custo. Então, essa é uma forma que a gente achou para ajudar o cliente, né? Não bloquear o processo, mas ajudar o cliente a se localizar, entendeu? A mapear melhor o processo. Agora, o que virou erro mesmo, que o ano passado era advertência e esse ano virou erro, é a questão da natureza da conta, né? Então, eu até trouxe um exemplo que é muito comum, eu vi acontecer isso muito no cliente, que muitos clientes tinham a conta contábil, né, de duplicatas descontadas, que é aquela conta do ativo fixo, que era do ativo circulante, né? E teve uma legislação que fala que ela não é mais do ativo circulante. Tanto que no plano referencial, ela nem está no ativo circulante, ela já é uma conta do passivo circulante, entendeu? Mas o que os clientes faziam? Para não ter que reestruturar o plano de contas, nem ter que fazer uma alteração muito grande, eles colocavam a conta lá do ativo circulante mesmo, na CT1, e fazia amarração com a conta do passivo da receita. Entendeu? O balanço ficava tudo certo, não tinha problema, passava, só que o ano passado começou a dar uma advertência, falando, ó, não é a mesma natureza, né? Você está amarrando, essa conta é de ativo e você está amarrando uma conta de passivo. Então, era só uma advertência, só que esse ano passou a ser erro. Então, não é só essa duplicatas descontadas que acontece isso, tem bastante conta do ativo e passivo circulante que também tem essa questão de estar amarrada, né? Tipo, a natureza da conta da contábil ser uma e a natureza do plano referencial ser outra. E aí é bom já também estudar essas informações, como que vai fazer, se vai ter que abrir contas novas, alterar lançamento, porque esse aqui é erro e não deixa passar mesmo, tá? Magali, só fazer uma É, consideração, esse aí foi um ponto bem importante das duplicatas, viu? Porque em todos os lugares a gente tem ouvido falar bastante. sim, sim, essa duplicata descontada, e a gente, assim, cliente, infelizmente, eles estão sofrendo bastante com isso, aí dá um erro, a gente fala, a gente não tem muito o que fazer, né, tem que alterar, e tem toda aquela coisa, né, não adianta, com isso que eu falei para vocês da alteração, não adianta você só alterar a natureza da conta mais, por quê? Porque o ano passado, esse DICF, ele já estava estruturado com aquela informação, com aquela natureza de conta, então, assim, quando a gente recupera, que começa a vir os problemas, né? Porque você está mandando uma coisa esse ano que não é a mesma do ano passado. Então, tem que realmente estudar, assim, analisar a melhor forma para fazer um planejamento para não entregar errado, né? E aí, se tiver que retificar 2019, ainda dá tempo, né? Que nem o Douglas falou, até o dia 30, um dia antes da entrega, vocês conseguem retificar. Então, melhor retificar, tal, se for assim, o caso, né, do que entregar errado, né? Porque a multa é bem significativa, né? É uma das multas mais altas que tem esse DICF, né? Porque é sobre a tributação. Então, é bom dar uma analisada, porque não é uma coisa que é fácil, tem bastante cliente sofrendo, né? A gente ouve falar muito disso, e é só por um alerta mesmo para rever esses conceitos, tá bom? Outra coisa que mudou, que não foi Proteus, tá? Mas é bom falar que, assim, o auditor, ele foi incluído aqui como lá no J930, o auditor independente, né? E como a gente já teve alguns chamados disso, eu achei importante a gente falar, a gente trazer essa parte. Porque essa informação, essa tabelinha aqui da receita, né? A gente não tem no Proteus, não tem lá tipo um F3, nada para a gente buscar essa informação. O cliente digita na mão mesmo. A validação vai ser lá no PGE só. Então, para a gente não teve alteração. Mas o cliente estava pensando que se ele incluísse só essa informação, ele não precisaria gerar outro registro. E uma coisa não isenta a outra, tá? Porque eu falo isso, porque assim, ó, esse campinho aqui, ó, esse código da qualificação. Tá vendo? Ele não é um F3 e a gente não busca de tabela nenhuma. O cliente só digita mesmo, né? Então, por exemplo, o 940 aqui, que é do auditor independente, que é o novo, né? No cadastro lá no CTBA 015, ele incluiu só para gerar lá no J930, tá? Mas nós sabemos que o auditor tem empresa, que é de empresa de grande porte, que ela é obrigada a ter um auditor.
Então, para essas empresas, ele tem que informar aqui que a empresa é sujeita a um auditor independente, né? E que, quando a gente informa aqui que sim, ele obrigatoriamente tem que gerar o registro J935, entendeu? Que a gente tem o cadastro no CTBA 018. É só o CPF, o CNPJ, o CPF do auditor independente e o nome, esse cadastro. Então, ele não é só porque a gente, na qualificação do J930, agora você inclui o auditor independente, que quem tem que entregar, né, não vai precisar mais entregar o J935. Na verdade, vai ter que entregar os dois, tá bom? É só quis falar disso, por mais que não tenha sido uma alteração, como é uma coisa que a gente já está tendo no suporte, eu quis falar para não gerar dúvidas, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as documentações que nós temos, né? Foram bastante mudança, tem que ler bastante, tem que estudar bastante sobre isso. E nós já tivemos bastante coisa, né? Primeiro é a nossa página centralizadora, que lá tem todos os pacotes de atualizações, né? É, o layout 9, o que teve de alteração, os pré-requisitos, o que teve de mudança no layout 9 e como gerar o registro, né? Que são as informações mais importantes. Falando de atualização, aqui a primeira página, que é a página centralizadora, lá ele explica bem passo a passo do que você precisa atualizar. Então, a gente está tendo bastante ocorrência do cliente falar assim, Magali, apliquei o pacote que vocês me mandaram no chamado do layout 9, mas está gerando um erro que eu não tenho no rodei, não executei o PDDistri, está gerando um erro que não tem campo, não tem tabela. Por que que isso está acontecendo? Porque, assim, a premissa para a gente mandar esse CD é que o pacote acumulado do módulo esteja aplicado. Então, assim, por exemplo, não basta só aplicar o do período, entendeu? Então, por exemplo, tem uma tabela que é CSS, que ela é de multi-ações, né? Que é uma pergunta nova que a gente criou no layout 8. Para criar essa tabela, ele não está no layout 9, ele está no pacote acumulado. Entendeu? Então, assim, não tem como se isentar de aplicar esse pacote acumulado e executar o PDDistri. Depois que fez esse procedimento, aplica um acumulado do pacote, né, que recebeu no chamado, ou pode pegar aqui direto no portal mesmo e aplicar esse pacote e o PDDistri de novo, entendeu? Essas duas, porque não tem como a gente colocar no mesmo, porque assim, é premissa que o cliente esteja atualizado com as últimas atualizações, que no caso seria o pacote acumulado, entendeu? Para só depois receber essa atualização do layout 9. Então, são essas informações, né? Então, o básico, assim, a gente já sabe o que precisa ter, o contador também já sabe que, por exemplo, eu preciso ter a apuração, precisa, né, para gerar o registro I-150, I-155. Então, assim, informações de estrutura são essas, e de atualizações é o pacote acumulado e o pacote do layout. Aí tem passo a passo, né? Porque, assim, cada cliente hoje no evento, cada cliente está num ponto, né? Tem cliente que não entende muito, tem cliente que já faz isso faz muito tempo e só está mesmo destinado só quero saber do layout 9, por exemplo, entendeu? Porque já está bem habituado. Então, assim, esse foi um meio termo que a gente tentou para não ficar nem muito desgastante para quem já sabe bastante, nem ficar muito vago para quem ainda não conhece, tá? Então, são essas as documentações, o PPT já está aqui disponível, vocês podem baixar. Agora eu vou dar uma pausa para eu ler aqui as perguntas, tá? E conforme for, a gente vou lendo e vou já respondendo, tá? Magali, posso só dar mais um recado, pessoal? Pode dar, porque eu vou lendo aqui enquanto isso. Legal. Bom, pessoal, eu quero. Já está na aba documentos, aí tá. Quem chegou depois, está na aba documentos, já pode ser baixada em PDF essa apresentação da Magali e também a parte conceitual que eu apresentei aí, da parte da consultoria de segmentos. E essa gravação tá até amanhã, ela vai estar disponível também no canal da TOTUS Soluções no YouTube, no canal do YouTube lá em TOTUS Soluções. Então já vai ficar gravado lá também essa apresentação. Creio que até amanhã a gente já consiga subir lá e aí ficar disponível aí para consultas também, quem quiser ver novamente a apresentação ou indicar, né, para alguém aí do time nas empresas, tá bom?
Ó, o Luciano fez uma pergunta, assim, Magali, pensando, né, nas alterações do senso de custo, da natureza da conta, e da conta contábil, pensando nisso, para a ECF, né, como que fica, sendo que a gente acaba recuperando a ECD anterior, né? Então, Luciano, é assim, quando a gente altera ao plano de contas, a primeira obrigação que a gente vai entregar é o ECD, né, depois dessa alteração. Esse registro, a gente já manda, a Receita já faz um depara lá no sistema dele e ele já prevê isso, tá? Então, assim, ele, como não é uma coisa nova, tá? Isso já no começo dava muito problema quando eles exigiam esse registro, tipo no layout 5, 6, dava muito problema, mas hoje em dia já não dá mais, tá? Falando assim, em relação à recuperação de ECD, né? De ECF recuperando ECD anterior e ECF anterior. Hoje em dia isso já está bem sincronizado, tá? Eles não costuma dar muito problema não, porque ele, com o registro 157, ele já reestrutura e já valida tudo que ele precisa validar. Já faz um depara lá interno dele, sabendo que aquela conta DCF que está vindo, ela já teve alteração, entendeu? Ele consegue fazer essa, essa reestruturação antes de fazer a validação. Tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, assim, se era exatamente isso que você queria, mas qualquer coisa você pode falar aqui de novo, tá bom? E também eu acho que seria bom eu abrir o microfone, né? Se alguém tem alguma pergunta para falar, levanta a mão que a gente vai liberando, né, Douglas? Como que você prefere? É que nessa ferramenta, Magali, ela não abre. Aí é só, Ah, tá, é só lendo. infelizmente, né? Ah, verdade. É só postando as perguntas mesmo aí, só Ah, perguntando aí pelo ícone aí. tá bom. Então, ó, peraí, teve uma outra pergunta aqui. Teve uma questão logo no começo. Ó, perguntando se a nova versão, né, do layout, se ela tem centro de custo, classe de valor e item contábil, né? Assim, a Receita, ela só aceita centro de custo. Então, o item contábil, a classe de valor, é coisa do Proteus, né? Nosso facilitador. Eles nem sabem que existe, na verdade, né? Então, assim, eles só entendem centro de custo mesmo. O que que aconteceu, assim, aconteceu com alguns clientes, assim, é que, por exemplo, ai, Magali, na verdade, o meu centro de custo eu implantei como item contábil. E aí não tem o que fazer, porque assim, na hora que a gente faz a exportação, a gente não olha a tabela de item, a gente só olha a CTT. Então, assim, isso, na verdade, foi uma implantação meio que errada, entendeu? Tem que fazer, o centro de custo, ele tem que estar na CTT. A gente não olha na hora da exportação a CTD, que é a de classe de valor, nem a CTI, que é de centro de custo, a de item contábil, a gente não olha e não tem como a gente fazer, como a gente mudar essa chave, entendeu? Toda a estrutura da ECD, ela tá para olhar só CT1 e CTT, né? Falando de cadastro. Tá bom? Porque aí também envolve também as tabelas de saldo, né? As CQs. Então, assim, a da CQ0 até a CQ2 que a gente olha, né? As outras tabelas a gente não compõe ela no TXT, tá bom?
Magali, está me ouvindo? Oi, tô sim. Eu posso só fazer uma apresentação aqui do Espaço Legislação rapidinho e aí eu já retorno minha tela para você. Não, nem Você precisa tem mais alguma compartilhar coisa? mais, eu vi que É? você pegou. Não, para apresentar, não, eu só tô lendo aqui as perguntas. É porque Ah, teve uma fechou pergunta, então. né, que ela não tá conseguindo se localizar na página. Pode pegar sim, tá? Tá bom, Eu vou valeu. ficar lendo aqui as perguntas. Bom, pessoal, enquanto a Magali está verificando as perguntas, eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do Espaço Legislação. Tá? Há pouco tempo aí também perguntaram lá, fizeram a pergunta aí sobre onde ficam os nossos vídeos. Então, aqui no Espaço Legislação em tots.com, espaçolegislação.tots.com, se você vir aqui em novidades, consultoria, na biblioteca, tá? Ele direciona lá para o canal do YouTube da TOTOS. Então temos vários já eventos gravados, né? De LGPD, DIRF. Então todas as nossas apresentações aí de Responde, elas ficam nessa página, tá? Então, entrando na nossa página aqui, deixa eu tirar meu e-mail aqui. Você faz um cadastro aqui, tá? Coloca o e-mail e toda terça-feira é disparado um RSS com as principais notícias aí da semana e ao final do mês um resumo. E aqui também nós elaboramos uma página, um banner aqui, ó, ECD 2021. Então, deixa eu só compartilhar que ele abriu em outra tela. Então, aqui em ECD 2021 vai ser direcionado, né? E aqui temos todo o embasamento legal, finalidade, tudo que nós apresentamos aí da parte conceitual, alterações, prazo de entrega, penalidades, então tudo que a gente apresentou de parte conceitual e também tem um link aqui, ó, informações sobre o produto. Então, é direcionado lá para a página centralizadora da ECD do Proteus, tá? Então, por essa página também é possível acessar. E aqui nessa página também tem os nossos próximos eventos, tá? Esse mês aqui temos LGPD ainda, então, mesmo, dependente da linha, né? Quem quiser se inteirar do assunto sobre o que foi atualizado, pode fazer a inscrição também, é gratuito, tá bom? Ó, já tivemos bastante pergunta aqui, depois eu continuo lendo, tá? Então, ó, a Andressa perguntou se essa reestruturação é só para quando muda de plano de contas. Sim, é só quando muda de plano de contas e você não consegue fazer um lançamento no período, né? Fazendo essa transferência de saldo. Então, assim, Magali, eu criei uma conta nova, não mudei de plano. Criei uma conta nova só. Eu preciso informar? Não, porque você consegue fazer uma transferência de saldo dessa conta esse ano, certo? Em 2020. Aí o Paulo, falando ainda sobre isso, ele fala assim: por que que eu tenho que reestruturar o meu plano a minha base, sendo que eu posso bloquear essas contas? Porque, assim, geralmente se muda de plano de contas porque aquele plano de contas é muito pequeno para comportar aquelas informações. Então, por exemplo, eu tenho nível sintético de 4 que a Receita exige, né? De no mínimo 4 níveis sintéticos. Então, tenho 4 contas sintéticas para chegar numa analítica. Então, às vezes, o cliente muda de plano de contas porque ele fala assim, Magali, eu vou precisar quebrar o meu fornecedor, precisar detalhar meu cliente, funcionário, e eu vou precisar aumentar, tipo, para 7 níveis, entendeu? Então, assim, o nível sintético a gente não altera na CT1.
Então, não basta só bloquear ali a conta. Por quê? Porque eu vou ter que aumentar. Então, para chegar numa conta analítica, eu vou ter 7 sintética a partir dessa alteração que ele for fazer no plano de contas dele, entendeu? Então, dependendo, se você não precisa, se você não vai precisar alterar nível sintético de conta, de plano de contas, ok, você não precisa fazer isso que eu te falei. Mas geralmente, quando se muda de plano de contas, então, por exemplo, a minha conta tinha 6 dígitos, agora ela tem 7, tem 10. Isso significa que o plano, que a sintética dela mudou, entendeu? E aí, se mudou a sintética, não tem o que fazer, tem que reestruturar. Tem que realmente criar uma nova base, né? Colocar ali os saldos no dia 31/12 e fazer essa implementação nos lançamentos. Aí, falando disso também, a Caroline fala, por que em casos de mudança de plano, sem implantar saldos, né? O que que acontece que isso causa um probleminha? Porque quando você não implanta os saldos das contas patrimoniais no dia 31, o seu balancete fica sem, o balanço patrimonial fica sem saldo anterior. Entendeu? Então, assim, e ele tem saldo, né? Por mais que você tenha, a não ser que a empresa seja nova, mas se ele tem, e você não fez ali no último dia do ano anterior, ele fica sem saldo. Mas aí vamos supor, Magali, implantei assim, o que que eu vou fazer? O registro I-157, ele vai ser gerado de qualquer jeito, se você informar. Então, por exemplo, se você fez esse lançamento que não é o correto, tipo, em 2020, aí você vai colocar lá que a conta é zerada, você vai colocar que não. E aí ele vai pegar o saldo daquela conta ali, daquele lançamento, para começar a implantar para começar a acumular o saldo, entendeu? Ele não vai ser o saldo anterior no I-155, ele não vai ser o anterior, porque ele vai saber que o saldo não está lá, entendeu? Mas ele vai saber que o I-157 é o acumulado daquele valor. Entendeu? Então, assim, é mais do que isso. Tem que realmente, assim, para quem tem algumas formas de reverter isso, mas assim, para quem vai fazer, ou tá pensando em mudar de plano de contas, é melhor fazer do jeito mais certo, que é dessa forma, né? Implantando os patrimoniais no dia 31/12, porque aí você tem uma visão do saldo anterior, dos relatórios, tá? Aí a Rosana está perguntando que onde eu enxergo essa conta nova, né? A conta nova, ela vai ser a que vai estar na base, né? Lá no plano de contas da CT1, é o que você vai fazer o lançamento. Entendeu? O que você não vai enxergar, na verdade, quando você está com o ambiente dessa forma que eu falei, com implementação de saldo no dia 31/12, o que você não vai enxergar é a conta antiga, que aí lá naquele registro 157 vai ter que digitar na mão aquela conta antiga, entendeu? Que não tem validação. Mas quando cai lá na Receita, a Receita sabe se aquela conta existia, se está com algum valor errado, se não tiver digitado certinha, ela dá o erro. Entendeu? É porque como são bases diferentes, não tem como a gente fazer essa validação da conta antiga, só mesmo das contas novas. Ó, o César pergunta que ele mudou de plano de contabilidade, né, no dia 30/4/2020, vai mudar, né? E aí, não mudou já. E aí, como que fica esse arquivo, né? Qual que é a data de apuração? Você pode deixar a data de apuração em branca. Por quê? Na verdade, tem cliente que entrega essa escrituração mensal, porque ele passa de 1 GB, né? Que lá a Receita, o manual prevê isso, né? Que se o arquivo for mais de 1 GB, você pode fracionar esse TXT. Então, tem cliente que entrega mensal, entendeu? Então, vai ter lá 12 arquivos e só em dezembro vai ter apuração. Então, só em dezembro que ele vai ter o registro I-155, I-155 não, I-350, I-355 e colocar lá a data de apuração, né? Que aí, e os relatórios, né? DRE, o balanço patrimonial, o fechamento total mesmo, só lá no arquivo de dezembro. Então, pode fazer um arquivo, se couber, né? Se não passar de 1 GB, do dia de janeiro até o mês 4, o calendário contábil, né? Ser mensal,
e aí um contador assina, e a partir do dia 1/5, faz um outro TXT com outro contador assinando em dezembro. Magali, você quer mostrar alguma tela? Eu tiro o compartilhamento aqui. Ah, não, eu só tô Não? lendo o chat mesmo das perguntas. Tranquilo, então Ó, beleza. tá bom? Ó, a Bruna, ela tá perguntando, ela fala assim, então eu tenho que fazer das contas que tem saldo antes do encerramento e as que tem saldo depois do encerramento para gerar o registro, né? E 157. Na verdade, não. Na verdade, quando ele não pode ser feito antes do encerramento, porque ali vai ter a conta aquela conta de que recebe o resultado, né? Resultado do período, que ela é uma conta patrimonial e ela precisa estar com encerramento, né? Para ela, com o valor do encerramento também. Na verdade, as de resultado, sim, elas vão ter que ser feitas depois, só que assim, se foi feita dessa forma que a gente orienta na TOTUS, que é as contas patrimoniais foi implantada no dia 31/12, então todos aqueles saldos das contas que têm saldo serão ali no dia 31/12, mas pode ser que tenha uma conta patrimonial ali que zerou, que um próprio lançamento zerou ela, não foi um encerramento, né? Então, por exemplo, eu tinha R$ 100 de PIS para pagar, e eu paguei no dia 30. No dia 31 de dezembro eu resolvi pagar esse PIS. E aí essa conta aqui que aconteceu, ela zerou, mas ela é uma conta patrimonial, entendeu? Então, assim, primeiro lançamento que eu tiver desse PIS em janeiro, por mais que seja uma conta patrimonial, eu vou ter que informar que ela era uma conta sem saldo anterior e que ela mudou, que ela teve alteração, né? Informar qual que é o novo código dela. Entendeu? Então, assim, as contas que têm saldo patrimoniais, né? É depois do encerramento mesmo, para não deixar nenhum saldo ali faltando. E as contas de resultados têm que estar zeradas certinha, né? E a partir do ano seguinte, colocar que ela não tinha saldo no começo do ano, né? Na verdade, tipo, no dia 1 não tinha saldo. Não tinha saldo do dia 31 para o dia 1 não tinha saldo nela, entendeu? Ah, então, aí o Antônio está perguntando qual o motivo de não validar, né, o centro de custo antigo e a conta antiga. A gente não consegue fazer essa validação, Antônio, porque a gente não vai ter mais na base essa CT1, né? Essa CT1 ficou lá naquela base histórica, só para caso de retificação, e ela não vai estar mais aqui. E aí, aquela situação, se essas informações de conta nova e centro de custo novo está em 2020, você não precisa gerar o registro, entendeu? Você só faz um lançamento de transferência de saldo. Ó, a Marcilene está perguntando se o plano de referencial ele é obrigatório para a empresa de lucro presumido, né? Na verdade, na ECD, nenhum plano referencial é obrigatório, né? Eles fazem, coloca lá a opção de ser ou não ser, mas a gente já sabe que isso dá muito problema. Por quê? Se você não manda essa amarração, isso tanto para lucro presumido, para qualquer um, quando a gente chega lá na ICF, que a gente vai recuperar a ECD, ele te obriga a fazer uma amarração. Entendeu? Então é um trabalhão que a gente vai ter lá de ter que amarrar as contas analíticas na mão,
E assim, como a ECF é obrigatório, tanto lucro presumido, qualquer pessoa que entrega ECF é obrigatório ter o plano de referencial. Então, já que já tem essa amarração, entendeu? Lá aqui na CVD, no Proteus, então é difícil o cliente não mandar, entendeu? Falar assim, eu prefiro gerar lá na mão. É muito difícil isso acontecer, na verdade eu nunca vi, porque já tem a mesma amarração que a gente utiliza, entendeu? E antigamente, na verdade, tinha algumas contas que eram validadas para ECD, que não tinha validação para ECF, e era uma confusão. Mas agora eles já padronizaram um plano, não existe mais um plano de referencial para ECD e outro para ECF. Agora é um só. Então, assim, para facilitar a vida e tudo mais, é melhor mesmo, seja lucro presumido, já entregar esse CD com o plano referencial amarrado, para não ter esse problemão na hora de recuperar a ICD, entendeu? Porque a ICF é obrigatória. A Rosana está perguntando se está falando assim, então, isso quer dizer que cada conta vai ter que ter um centro de custo. É basicamente isso, Rosana. Eu até nessa documentação aí, eu até deixei lá o trechinho do manual certinho que a Receita fala isso, tá? Que é uma coisa mesmo que eles deixam bem claro isso no manual. Não é a TOTS que está falando, não. É mesmo a Receita que falou isso, que criou essa chave nova, né, de saldo do I051. Ele basicamente fala isso, só que assim, não que uma conta só, você pode ter um grupo. Então, por exemplo, todo o seu grupo de conta de banco pode ter o mesmo centro de custo, porque vai ser a mesma referencial. Então, por exemplo, Banco Bradesco, Itaú, tal, tal, tal. Pode ser o mesmo centro de custo, porque vai ser o mesmo referencial. Agora, por exemplo, se você for usar esse mesmo centro de custo que você usou na conta de banco, se você for querer usar ela numa conta de ativo, por exemplo, não vai poder em outra conta nenhuma, entendeu? Porque vai ser outra conta referencial. Aí não pode mesmo. Eu vou até passar aqui o link aqui no chat para vocês irem dando uma olhadinha, que eu deixei até bem frisadinho essa parte do manual, entendeu? Porque aí a gente já vai alinhando com o contador, como que tem que ser feito. Assim, né, falando de experiência que a gente tem, muito cliente, assim, eu já vi as duas situações, cliente querendo alterar, porque ficou com medo de, tipo, o ano que vem ser erro, isso, e dar problema na hora de recuperar esse CD, e também vi cliente falando, não vai dar para alterar porque é muita coisa para mexer, e aí fica, realmente, a gente não tem muito o que falar, né, fica mesmo a critério mesmo do contador, essa parte. Olha, a página 41 do manual, eu fiz deixa eu ver como que eu, no bate-papo, eu vou colocar aqui o link, tá? Dessa documentação específica sobre isso, tá, Rosana? Ó, a Magri, Patrícia perguntou. pode falar, Oi. desculpa, pode falar. A Patrícia fez mais ou menos a mesma pergunta que a Caroline, então acho que tem bastante gente que não fez essa implantação de saldo do jeito que a gente falou, né, do dia 31 de dezembro. Então, assim, ó, vocês conseguem gerar o registro sim, tá? Então, lá no primeiro lançamento, tipo, eu não sei como que foi feito esses lançamentos de implantação de saldo, provavelmente lá no dia 2 de janeiro, vocês devem ter feito essa carga de lançamentos, né? Então, você tem que ir lançamento por lançamento dessa conta, né, desse lançamento, e você consegue informar qual que é a conta antiga. Tá? Do mesmo jeito, você vai lá no CTBA 102, informa lá em outras ações, lançamentos de transferência de saldo, você consegue informar. Só que aí ele vai pegar o saldo daquele lançamento, né? E aí ele vai acumulando toda para aquela conta, todos os saldos que tiver daquela conta. Entendeu? Mas dá para fazer.
Mas assim, o I-155, ele tem que bater o saldo anterior dele tem que bater com um saldo do I-157. Então, eu acho que é aí que vai ser um problema, porque o I-155, ele é o saldo anterior, entendeu? Da conta contábil mesmo, da CT2. Então, ele vai pegar lá da CQ0, da CQ1 e tal, e ele não vai ter saldo. Então, provavelmente, tipo a Caroline, quem mais falou sobre isso? A Patrícia, vocês vão ter que alterar isso no TXT de alguma forma, entendeu? Ou se não der para arrumar uma base agora, tal. Porque o saldo vai estar errado, porque o saldo dos 155 vai estar zerado. Tá bom? Pode falar, Douglas. Desculpa, não, só para falar pro pessoal que o mês que vem nós temos outra rodada, tá? No É, de... Eu vou pôr aqui no bate-papo também o link para quem quiser já se inscrever ou repassar, né? Boa tarde. Teve uma pergunta da Bruna a respeito, ela já fez a atualização, no caso, né, da ECD, foi reportado por ela e por alguns outros clientes uma lentidão na geração do arquivo. A gente já tem nicho já corrigindo essa intercorrência, tá? E vai ser disponibilizado no próximo pacote acumulado do módulo da contabilidade gerencial. ó, o Adriano fez uma pergunta assim, que ele não envia com centro de custo e ele tem a situação exatamente como eu falei. Por exemplo, ele usa um centro de custo para movimentar várias contas, né? Então, Adriano, isso não serve para você, porque assim, como você usa só gerencial, só para você, né, para sua empresa, para relatório interno, então não precisa fazer alteração nenhuma, tá? É mais para cliente que informa a ECD e a ECF com centro de custo. Aí vai ter que começar a pensar em se adequar a essa nova chave que eles criaram, tá? Mas se você não envia com por cento de custo, pode continuar do jeito que você tá bom? O Mauro também fala que ele não usa centro, ele só usa centro de custo para contas de despesa e ele não informa no plano referencial de 2000 e não informou em 2019 se vai mudar. Não muda, tá? Se você não entrega a ECD com centro de custo, isso não tá te obrigando a entregar, não, tá? Pode continuar da mesma forma. Na verdade, o centro de custo não é obrigatório, né? É um detalhamento ali que o cliente tenta detalhar o máximo que ele conseguir para não ter que, por exemplo, gerar um livro A, gerar um livro Z, entendeu? Que é um outro detalhe, um detalhamento a mais da conta contábil, uma informação mais analítica. Então, se por enquanto só sua conta contábil ela está suportando todas as informações analíticas que a Receita quer e passou pelo contador, está tudo validado, então pode continuar da mesma forma. É só para quem já vem entregando com centro de custo, ou para quem pensa, né? Pode ser que você esteja pensando em entregar, para já ter esse mapeamento em mente antes de fazer essa implantação, tá? Ó, a Juliane respondeu, né? Se pro Adriano também, se só tem contas novas ali na, no plano de contas, você não precisa, e você está fazendo um lançamento de transferência, que nem aquele exemplo. O ano passado eu tinha só uma conta de fornecedor, com saldo de R$ 200. Aí, esse ano, em 2020, eu criei duas contas de fornecedor A e fornecedor B. E aí, eu fiz um lançamento em 2020, transferindo R$ 100 para a conta do fornecedor A e R$ 100 para a conta do fornecedor B. Preciso fazer o registro I-057? Não, não precisa. Entendeu? Porque o próprio lançamento aqui do período já fez esse mapeamento do saldo. E a mesma coisa com o centro de custo também. Se você mudou de centro de custo, já entrega o ano passado com centro de custo, né? E aí você vai entregar esse ano também. E você mudou de centro de custo,
por exemplo, esses casos que vai precisar abrir um centro de custo para atender mais contas, não precisa mandar, se você só é o centro de custo, entendeu? Você consegue fazer um lançamento esse ano alterando essas informações, fazendo um lançamento, mudando esse mapeamento, entendeu? Esse saldo, tirando de um saldo e colocando nas outras contas. Dá para a Receita ver certinho para onde está indo os saldos. Essa informação do I-157, ela é muito para a Receita mesmo ter um histórico, né, para onde está indo o saldo, porque, por exemplo, uma conta era esse valor e agora apareceu essa conta com esse valor, né? Da onde que veio, né? Por que que no que foi no que foi usado, né? No que foi implantado esse valor de um ano para o outro. Então, ele quer esse mapeamento mesmo. Ó, a Mariana falou que ela teve um problema com as contas de absorção dela o ano passado. E ela bloqueou essa conta, se ela vai ter algum problema em 2020. Mariana, se essa conta tem saldo, você vai ter problema porque a gente vai levar ela de qualquer jeito, porque a gente não vê conta bloqueada, entendeu? Mas se ela não tem saldo, tá certinho, você não vai ter problema porque a gente também só exporta a conta que tem saldo. Saldo anterior, o movimento do período, algum saldo ela tem que ter. Isso é assim que a gente importa CT1 ou o I-155, que é saldo, e 200 e 250, que é lançamento, tá? Ó, a Bruna está perguntando se essa conta do centro de custo é erro ou advertência. Essa parte, Bruna, que eu te falei se você colocar natureza diferente na conta, é erro, tá? Por enquanto, se você tem um centro de custo mapeado a várias contas referenciais, ele não, no Proteus a gente dá um alerta, né? E no PGL não dá nada, não dá advertência, não dá erro. Mas como no manual está previsto isso, que eu até coloquei aqui a página 42 do manual, tá? Coloquei aqui no chat para vocês darem uma lidinha. Como está previsto isso, a gente resolveu colocar isso no Proteus para já alertar os clientes que, assim, por mais que nem o Douglas falou, a ECD, ela é a ECD e ECF, né? São situações que, assim, nem tudo que, só porque não deu erro ali na hora de passar no validador, que não está errado, entendeu? Que a validação dela vem depois, porque ali, na hora que você passa no validador, ele está vendo só a estrutura, se está faltando um campo, se o campo é do mesmo tamanho, e não tem todas as validações, entendeu? Agora, a regra de negócio, ele valida só depois que você transmite. Então, é bom se atentar, ter esse papo mesmo com o contador, porque é algo que precisa ser pensado, entendeu? Porque a gente, na verdade, não sabe também se no último dia da entrega eles vão liberar um PGE com um erro dessa validação. E eles podem, né? Porque se eles disponibilizaram no manual falando que eles querem dessa forma, a qualquer momento eles podem liberar. Eu acho difícil isso acontecer. Geralmente acontece de um ano para outro, né? Que nem aconteceu essa da natureza diferente, né? Que, por exemplo, que nem eu expliquei nas duplicatas descontadas, né? Que é uma conta de ativo e está amarrado lá uma conta referencial do passivo, que hoje é erro. O ano passado era advertência. Então, para essa situação de vários centros de custo, pode ser que o ano que seja assim. O ano que vem ele deu uma advertência, e aí no próximo ano deu um erro, mas é bom já deixar estudado, né? Já tá ciente do que está acontecendo, para não ser pego de surpresa, entendeu? Teve uma pergunta aqui da Kátia. Boa tarde. Essa regra do centro de custo irá afetar a ECF de 2021, a entrega de 2021 referente a 2020? Por enquanto, não, Kátia. Pelo último manual que foi disponibilizado pela Receita, não vai impactar. Só impacta a ECD mesmo. Mas é como a Magali falou, eles podem retificar o programa de entrega, né? É que nem teve uma pergunta aí para cima que eu até perdi aqui no meio das perguntas, que fala a respeito de fazer o movimento do I-157, lançamento de transferência de saldo, no meio do período. Se você tentar
criar uma I-157 para o mês de fevereiro, março, abril, o validador vai dar um erro falando que você só pode fazer no primeiro mês do ano o calendário sendo entregue. No manual não está especificado que precisa ser no mês de janeiro, mas o validador valida isso. Então, que nem a Magali falou, é uma parte de regra de negócio que é bom se atentar, conversar com o contador certinho para não ter problemas. Ó, a Michelle está perguntando se que ela só usa o centro de custo para conta de resultado, né? Se ela precisa utilizar em todos os lançamentos. Na verdade, Michelle, sim. Por exemplo, não em todas as contas, né? Se você só utiliza só para conta de resultado, pode continuar utilizando só para conta de resultado. A única coisa é que, assim, você não pode, todos os lançamentos que envolver aquela conta, ela vai ter que ter centro de custo. Essa é a questão, porque assim, uma vez que você está falando para a Receita que você utiliza centro de custo, ele vai validar aquela conta. Então, por exemplo, eu uso só para conta de salário, né? Que geralmente para o departamento pessoal lá que eu uso. Então, não precisa, você não vai precisar ter um centro de custo para conta de vendas, por exemplo, conta de receita com operacional, você não precisa. Mas toda aquela movimentação de conta salário, ela vai precisar ter um centro de custo. Todo lançamento na CT2. Até porque, se você faz um lançamento, na hora de você amarrar uma conta referencial, se você amarra, por exemplo, para o sistema, né, para ECF, isso mais, né, que a gente compõe o saldo pela conta referencial. Se você tem uma conta referencial nela, um centro de custo 1 e 2, e você fez um lançamento, Magali, eu tenho 10 lançamentos para essa conta com centro de custo, e tem 3 lançamentos que eu não fiz com centro de custo. Esses 3 lançamentos que você não fez para centro de custo, ele não vai. Porque assim, quando você amarra lá a conta referencial, ele só essa conta que tem essa informação. Se você manda uma conta com amarração de centro de custo e sem amarração de centro de custo, uma conta contábil, né? Sem amarração de conta referencial, ele dá um erro no PGE, falando que tem a conta que essa conta aqui, ela não pode ter o centro de custo vazio. Entendeu? Então só tem que se atentar a isso. Se você utiliza essa única conta, pode ter uma conta só que você utiliza centro de custo, que você quer mapear ela para a receita. Então você vai ter que informar lá. Utiliza centro de custo? Sim. Informar qual que é o plano de conta referencial, né? E aí ele vai pegar a movimentação dessa única conta. Mas se você tiver algum lançamento sem esse centro de custo, ele vai dar problema para você depois. Porque ele vai ter que estar todo lançamento que tiver na CT2, ele tem que ter centro de custo. Tá? Eu não entendo, eu espero ter sido clara nessa parte. Eu tentei explicar bastante, mas acho que deu para entender, né? Tem uma pergunta aqui do Cláudio. Temos casos de mudança do plano de contas antigos que fazemos N contas para uma conta nova. Como faz? Nesse caso, você vai fazer a implantação de saldo anterior dessa conta antiga, você vai particionar esse saldo, certo? Então, supomos lá que você tinha uma conta de estoque X, você vai transferir para 3 contas de estoque. E você tinha 3.000, vai ser 1.000 para cada uma dessas. Tinha 3.000 nas contas antigas, e você vai fazer. Tinha 1.000 em cada conta antiga, de 3 contas antigas, e você vai fazer 3.000 em uma conta nova. Você vai fazer 3 lançamentos na mesma conta e amarrar 3 e 157, para poder ser retratado 1 e 157 para cada conta antiga que foi migrada. Então, você tem que amarrar todas as contas. Para a Receita, como se você estivesse falando, olha, Receita, essa conta 1 aqui, antes ela era 5, 6 e 7. Então, precisa ser particionado o saldo, até porque na implantação do saldo, você precisa colocar o saldo que vai estar nessa conta nova. E ela veio de algum lugar. Então, você tem o saldo dessas contas antigas. Então, é só fazer o lançamento, cada saldo, né, na conta nova, e você amarra CQW nela. Se não for muito clara, você pode perguntar e que a gente responde de uma outra maneira. A Graciete está perguntando se houve mudança no plano de contas referencial, né, em 2021. Graciete, para a ECD não teve nada de alteração. Para a ECF, né, embora seja o mesmo plano, tudo tal, mas teve alteração no nome
de uma conta, mas que para para ECD não teve alteração, tá? E uma conta específica que ainda você nem precisa se preocupar, porque como a gente gera pelo TAF, a gente já altera lá na autocontida mesmo a nomenclatura dela, tá? Mas para ECD não teve nada de alteração mesmo, não. Ó, o Wanderson pergunta também se tem problema ele só usa para conta de resultado, centro de custos, se ele vai ter problema, se ele vai ter que mapear a conta de ativo. Tem cliente também perguntando que não usa centro de custos, se ele vai ter que começar a usar, mas não, tá, gente? Não precisa se preocupar. Isso é só para quem entrega com centro de custos, já entrega, por conta de um detalhamento maior na informação. Quebrando ali mesmo a conta, sabe? Então, por exemplo, eu vou quebrar a minha conta de fornecedor, eu tenho uma conta só de fornecedor e eu tento quebrar ali por cento de custo cada fornecedor que eu tenho, entendeu? Porque assim, dessa forma, eu não preciso gerar um livro A só de fornecedor. Ou não, ou uma forma mais detalhada mesmo, sabe, da operação mostrando para a Receita. Mas assim, quem já utiliza, se você não utiliza, você não tá obrigado, isso não significa que você vai ser obrigado a entregar. E se você só utiliza para conta de resultados, pode continuar utilizando da mesma forma, seguindo esse novo conceito, né? Se só utiliza para a mesma conta, a conta referencial. Ó, o Antônio está perguntando que o cliente é novo no RP e vai fazer a implantação a partir do mês 6 de 2021, se ele vai precisar mapear essas contas antigas. Na verdade, não, Antônio. Agora no mês 6 de 2021, no dia 31 de 5 de 2021, você vai implantar os saldos já do plano de contas novo, que ele vai utilizar, entendeu? Porque na verdade, o lançamento, quando a gente vai fazer o lançamento na CT2, ele já pega a CT1 nova, né? Ali da base atual. E aí, na hora que você for fazer o mapeamento dessas contas para gerar o registro I-157, você vai ter que saber qual que era a conta antiga, né? Para poder digitar a conta por conta ali, qual que é a conta antiga. Entendeu? Levando como base o lançamento contábil. Bom, eu acho que a maioria das perguntas era sobre isso mesmo. Nós vamos extrair aqui, se passou alguma, a gente responde depois, mas a maioria está falando mesmo do plano referencial e dessas alterações de centro de custo e do I-157, tá? Eu acho que a gente pode finalizar, o Douglas. Tá ótimo, Magali. Obrigado aí, ótima apresentação, Magali, Juliane. Em nome da TOTS, eu agradeço a participação de todos, tá? Então, a partir de amanhã, provavelmente já vai estar disponível a gravação lá no canal do YouTube, a gravação desse webinar, tá? Quer dar a palavra final aí, Magali? Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela presença. A gente vai ter um outro evento. Vamos extrair essas aqui. Se passou alguma pergunta, alguma informação, a gente vai tentar mapear isso para vocês, tá? E só, e boa sorte na entrega. Se precisar da gente, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Tá ótimo. Juliane, quer falar alguma coisa? Obrigada pela participação de todos e boa entrega. Valeu. Obrigado, pessoal. Então, em maio nós temos outra rodada, tá? Quem quiser já pode fazer a inscrição e até uma próxima. Até mais, agradeço em nome da TOTS.